Estamos no ar? Sim, diria que sim. À partida temos tudo a funcionar. E este é o primeiro podcast. E este é o primeiro podcast na verdadeira qualidade de podcast. Porque aquilo que a gente tinha anteriormente... Era assim um bocadinho aceitável, não é? Sim. E como a gente prometeu no final do podcast da Fórmula 1 do ano passado, prometemos que em 2020 íamos arrancar um podcast em condições. E aqui estamos nós. E achas que a malta lembra-se disso ou não? A malta cobra muito às vezes estas coisas, portanto é bom que eles se lembrem e que vejam, sim senhor, aqueles putos disseram que iam fazer e estão aqui a fazer. Estão aqui, prometeram, cumpriram e vamos embora. Pronto, um grande abraço ao Francisco, que está aqui com a gente. Francisco, mas estás sempre no nosso coração, nunca te esqueças Só para as pessoas disso. acharem que o que está aqui a passar, vamos contextualizar. Então, a gente vai criar este podcast que as pessoas podem ver em YouTube, tudo bem, e vão poder ouvir nas plataformas Spotify e iTunes, essas coisas sim. todas, né? Não sei que as pessoas ouvem mais podcasts. iTunes, tu dizes iTunes ou iTunes? iTunes? iTunes, não é? Mesmo assim em português. Sim, não, é iTunes. iTunes. E que é que, já me cortaste o raciocínio? Desculpa, continua, pá, não queria fazer isto, a sério. Quando é que eu estava aí com esta conversa? Ias começar a apresentar o que é que nós estávamos a fazer. Sim, não. Pronto, e o ano passado o que tínhamos era o nosso podcast feito exclusivamente para relatar ou para reportar o que acontecia nas corridas da Fórmula 1. E este ano vamos criar aqui este podcast um bocadinho mais vocacionado para os carros, o tema dos carros em geral, e depois vamos particularizar as corridas do desporto automóvel, que aí já faremos com o Francisco, ou ele próprio sozinho, ou eu com ele. Ainda vais estudar. Ainda vou estudar. Pronto, tu, pelo teu passado relacionado com... Eu tenho um passado relacionado com automóveis, com automóveis e com a imprensa escrita. Vais-me acompanhar nesta fase de podcast mais relacionado com o site, que a gente apresenta aqui hoje também. E que depois vamos ver onde é que a gente vai conseguir encaixar a nível depois da parte com o Francisco. Ok. Porque eu gostava também de ter cá com a parte com o Francisco. Mas também percebo que a tua vida profissional possa não permitir de repente vir a tantas coisas. Sim, no fundo vamos isto é um bocadinho, acho que quem está a nos ouvir, não sei se está muito preocupado com isso, mas sem dúvida nenhuma, nós queremos estar com o Francisco quer estar connosco, ele vai continuar. Claro aqui em Comércio e Indústria talvez não sei se irá vir muitas vezes, porque a especialidade dele também é mais esporte motorizado. Exatamente. E sim, eu tentarei vir sempre que estão-me convidados. Faço muito gosto em estar presente. Nós vamos tentar manter quando não aqui... puder... convidado, vamos ter aqui um convidado que irá fazer essas vezes. Exatamente, vai haver seguramente este formato de podcast mais em tipo podcast entrevista com algum convidado, e aí vamos focar no convidado em si. Pronto. Mas pode ser giro termos duas pessoas para o entrevistado. Acho que sim, acho que pode ser muito giro. Acho que também a malta deve dar as suas sugestões, o que é que gostava de ouvir daqui para a frente, se querem convidados, se não querem. Nós fizemos isso na Fórmula 1, funcionou muito bem com o Duarte Félix da Costa, mas como vocês devem compreender, nem todas as pessoas são bons comunicadores como o Duarte e têm tanto conhecimento como o Duarte. Tivemos muita sorte com o Duarte, não é? Portanto, obrigado Duarte mais uma vez. Um grande abraço a ele. Um grande abraço. Pronto. E portanto vamos analisar isso, mas por favor deem as vossas sugestões de entrevistados que eventualmente queiram que passem aqui por este podcast, que ainda não tem propriamente um nome, é o podcast do Car Online TV, exatamente, sim. E portanto vai versar sobre tudo e sobre nada e pronto. E já que pegaste no meu passado automobilístico e também nas entrevistas e aqui neste belo site, que é um site completamente site, diferente do que estava antes, não é? Eu perguntava-te porque é que decidiste, Hugo Marques, dar este passo com um site novo aqui do Car Online TV, com muito mais informação e segmentado até de uma forma bastante diferente do que acontecia no passado. Sim, porque o nosso site foi feito por um seguidor, o Nelson, um grande abraço a ele, que na altura, há cerca de um ano e tal, se disponibilizou para me fazer um site. Pá, tu precisas de um site, não tens um site, nem que só seja um site... Este site em não, específico? o outro anterior. O outro na altura. Que era só um repositório dos vídeos do YouTube. Portanto, o site era automático, portanto, atualizava-se cada vez que eu colocava um vídeo no YouTube, ele envia o vídeo automaticamente aqui no site e o site assim esteve.
Só que como site aquilo é pobrezinho porque é só um replicador de vídeos e portanto achei que o canal tende a crescer. Agora tenho aqui um podcast que, sim senhor, que fazia sentido ter muitas coisas que eu às vezes me chegam que não fazem sentido estar em vídeo e que fazia sentido cá ter uma plataforma própria para as colocar. E portanto daí a necessidade e o Nelson mais uma vez aceitou o desafio e desenvolveu este segundo site para termos agora um bocadinho mais de polivalência de conteúdos. Grande Nelson, um abraço já ao Nelson, Um grande que abraço se ao Nelson, disponibilizou com o seu trabalho, com as suas horas, com o seu conhecimento aqui para fazer este site. Mas tu és um malandro, Hugo Marcos, porque eu estive a analisar em detalhe este site e reparei que nos ensaios eu estava à espera até de haver ali uma informação complementar em texto, sabem? Mas não, o Hugo nesse aspecto... Ainda não, sim. O site só foi inicialmente carregado com todos os vídeos que eu tinha e está a ser agora ajustado e daí também a necessidade da pessoa que eventualmente entrar, que é aquele candidato que nós abrimos. Temos aqui um candidato, um potencial candidato, não é? Fala um bocadinho sobre não, abrimos concurso, uma candidatura de pessoas para as pessoas se candidatarem ao cargo de editor aqui do site. Há muita gente que confundiu e achou que estávamos a fazer um editor de vídeos. Então tive muita malta da multimédia a mandar mensagem a perguntar o que é que se tratava. Mas efetivamente a gente precisa de um editor de conteúdos escritos para aqui para o site. Pronto. E está a correr muito bem. Tivemos imensas candidaturas. Sim, do que eu já pude ver, tivemos imensas Tenho estado a candidaturas. partilhar contigo, pronto, porque lá está, como tens um bocadinho mais rigor na escrita do que eu achei que davas um bom juiz da candidatura e temos tido bastante, já temos para aí 30 seguramente. Sim, seguramente. Não sei se me fizer chegar os 30, mas... Todos têm chegado, eu tenho feito... Então, pronto, então já passaram 30. E há uns que, pronto... mais ou menos, outros muito bons, outros fraquinhos, mas como tudo, a gente estava à espera de um pouco de tudo, né? Mas fundamentalmente malta com muita vontade, senti. Era isso que eu queria pegar por aí, que eu acho que, além de ser óbvio que as pessoas têm muita vontade de participar no teu projeto e que te acompanham há imenso tempo, porque é de louvar. É bom, sim. Se calhar é como tu disseste, elas não foram, ou não perceberam muito bem o briefing, ou então... Posso ter sido eu que às vezes sou um animal e posso não ter passado... Foste um grande animal e não disseste à malta o que é que eles tinham de fazer, porque vamos reforçar então que não é para um editor de vídeos, ou seja, a ideia nesta fase inicial, pelo menos, não é participar nem fazer vídeos, e será algo que poderá vir a crescer naturalmente, não é? Se for um comunicador nato. Não digo nato porque eu não sou nato e cá estou, e portanto se eu posso, qualquer um pode. Mas há pessoas que são naturalmente mais envergonhadas. Como o nosso amigo Francisco Melo, por exemplo, que é um comunicador nato, por exemplo. Sim. Portanto, se vocês tiverem esse perfil, eventualmente poderão fazer aqui os ensaios a partir de uma determinada fase aqui com o Hugo. Mas neste momento é só ou sem o Hugo, exatamente. Não, quando eu dizia que o Hugo era a dividir no fundo o trabalho contigo. Mas aqui o que se pretende mesmo é um editor de conteúdos e aqui só para vocês perceberem, a parte obviamente do cuidado com a língua é muito importante, mas também a vossa criatividade. Portanto, aquilo que nós temos sentido aqui em conversa com o Hugo é que a maior parte dos textos vão assim muito formatados, vocês vão muito à procura de tentar encontrar características técnicas do Rover 213 SE. Às vezes a relatar muito só as características técnicas do carro, né? Os cavalos que tem, o 0 ao 100, a velocidade máxima, e focam-se pouco naquilo que a gente realmente queria avaliar, que era a capacidade criativa de elaborar ali um texto sobre um carro que não puderam experimentar, né? Porque para todos os efeitos eles estão a escrever sobre uma coisa que não experimentaram. E portanto a gente quer ver o exercício, às vezes o ângulo em que as pessoas abordam o tema do carro. No fundo é contar uma história. Acho que essa é a mensagem que eu posso passar. O que se pretende é que se conte uma história. Obviamente que um site vai viver de novidades, vai viver há coisas que não dá coisas para que são muito, não é? Notícia pura e dura, não é? Portanto, aquilo tem que ser o mais descritivo e o mais informativo possível. Mas depois em desafios como este que eu acho que tu quiseste colocar às pessoas, que é um carro até pouco comum nos dias de hoje, não é? Teve o seu auge, mas... Sim, é um carro que não sobreviveu muito bem, não é? Há carros que a gente vê hoje em dia com muitos anos e continuam a circular e simples. Este carro não morre, meu. E este realmente desapareceu. Um bocadinho como a história da marca, não é? Rover também desapareceu aqui do nosso mercado. Mas sem dúvida é contarem uma história que no fundo seja apelativa, que tenha um bom ângulo, mas tenham muito cuidado quando enviam o documento, obviamente que nós percebendo que às vezes há lapsos que acontecem porque não verificaram bem o texto, porque há ali uma falta de há malta pontuação. que está a escrever com muitas capas e coisas assim, não é?
têm que ter isso em atenção, porque depois no site também tem que haver algum rigor desse ponto de vista. Mas pronto, se calhar podíamos aqui começar, já que estamos neste tema, a discorrer aqui um bocadinho pelo site, as novidades, mas eu há bocadinho, só voltando atrás, eu disse que tu eras um malandro porque estive a ver aqui os ensaios. Estavas à espera um bocadinho mais de conteúdo que complementasse o vídeo. Eu achava era que tu querias obrigar as pessoas a continuar a ver o vídeo nos ensaios, ou seja, aqui no EQC 400 poderias ter um textinho a acompanhar, mas não, é logo ensaio puro e duro, enquanto depois tens ali outras notícias, então eu achei que era isso. Ok, o Hugo, isto é um malandro porque estás a pensar bem. Tens que ver os ensaios, não é? Não, estás a pensar bem. A ideia é um bocadinho isso também. Há porque às vezes pequenas informações, ou até porque me esqueço durante o vídeo de as dizer, ou porque me chegam às vezes também já tardiamente, pode ser um bom complemento para ter aqui. Eu nesta fase, como estou a fazer tudo sozinho ainda e estávamos a ultimar ainda a preparação aqui do podcast, tenho dado com pouco tempo para me dedicar ao site, mas quero fazer esse exercício de cada vez que sai um vídeo ter um artigozinho um bocadinho mais detalhado do que meramente a informação da descrição que aparece no vídeo no próprio YouTube, estás a ver? Portanto, é um bocado isso que eu queria fazer aqui com o site. E o site aqui depois é ir evoluindo o site também. Começar a criar aqui uma habituação e uma rotina no site, e essa pessoa que entrar é uma pessoa que tem assim um bocadinho, tem que ser ter alguma destreza na escrita, ter a capacidade de apresentar aqui algumas novidades, ou então também criar artigos um bocadinho mais de opinião, em que está... Opinião e até às vezes contextualização histórica sobre um determinado modelo. Pronto. Exatamente. Mas no fundo o mais importante é vocês terem naturalmente a paixão pelos automóveis, terem uma capacidade argumentativa boa. Agora também já vamos um bocadinho tarde, porque a partir disto vai fechar mais daqui a 3 dias, e quando este podcast for para o ar, que já há de ser em fevereiro, já estarão à partida fechadas as candidaturas. Ok. Mas vamos querer escolher ali 2 ou 3 pessoas para chamar e conversar um bocadinho com elas, que isso também é importante. Sentir o pulso. Sentir o pulso. Olha, e pegando aqui no sentir o pulso, já que falamos de pulsações, esta front page tem aqui uma data de carros elétricos e híbridos elétricos. Sim, pois é. Isto é de facto uma tendência, não é? Ou seja, isto, eu estava aqui a pensar um bocadinho, e era esse o desafio que ia lançar à malta, já abrir aqui um ponto de discussão. Eu acho que os nossos podcasts têm que abrir sempre um ponto de discussão sobre algum tema. Nem que seja a nossa discórdia individual, mas tem que abrir. Mas temos que apanhar já aqui um ângulo... Não, e o ângulo é a eletrificação, ou seja, vivemos claramente a era da eletrificação, já não é uma moda, é de facto uma tendência, algo que veio para ficar por um conjunto de razões que nós sabemos, e podemos agora no fundo também discutir um bocadinho sobre isso, seja a pressão da própria Comissão Europeia, das marcas terem forçosamente que baixar a sua fasquia de emissões, não é? E portanto isso obriga a que haja estas coisas como dieséis híbridos e no fundo variantes não estamos muito habituados a ver, mas também gamas totalmente elétricas como aquela que a Mercedes lançou agora com o EQC, como tu bem destacaste no teu ensaio, que foi um carro até que te deixou impressionado de uma forma positiva. Sim, não é? Estes carros, esta envergadura com este tipo de potência impressionam sempre, quer dizer, eu que já experimentei alguns ainda consigo ficar impressionado, mas malta que nunca andou num carro elétrico, que às vezes senta o rabo num carro deste que tem para aí 400 ou 500 cavalos e senta o primeiro encosto de banco, ficam sempre impressionados. Mas aquilo que eu tento às vezes dizer às pessoas é que tipo, isso passa passado 2 dias, pronto, para depois passado 2 dias tu já andas noutra vertente que é, ok, deixa cá ver até onde é que eu consigo levar esta bateria e esticares a distância que consegues fazer com uma só carga. Tu achas que conseguirias viver com um carro deste hoje em dia ou não? Ainda por cima, olha, estou ali a ver no teu site clássicos, não é? Tu és um entusiasta que gosta muito de estar em carrinhos dos anos 80, anos 90, de clássicos. Eu gosto de clássicos pelas as sensações que eles nos proporcionam. Porém, irrita mais vezes um bocadinho viver com eles. Ok. Já estás habituado àquele comodismo de um carro moderno? O comodismo passa só pelo simples facto às vezes do carro pegar à primeira. Pronto. As agruras mecânicas do clássico é o que te chateia. Não sabes se aquilo vai pegar, ligas, mete a primeira, pumba, cai o puxador da porta. Às vezes aquela manete descola logo, não é? O punho da caixa de velocidades, portanto, é muito vais bom, para uma segunda e já foi. É muito bom ter coisas que funcionam. Opa, e normalmente isso vem com os carros mais novos. Não, mas isso é sinal que estás a ficar um bocadinho mais burguês, não é? Sim, eu compreendo. Eu já aprecio uma boa coisa que funciona. Não é? Estás a ver? Agora, o clássico tem que estar no mindset correto, no dia correto, sem pressa. Hoje vou daqui até ali. Chegar lá,
em 2 horas já Mas fico uma contente. distância curta. Sim, tipo 10 km. Se eu demorar 2 horas a fazer Já 10 ninguém pensa em km... fazer tipo, agora vou fazer Não. 1000 km de Sim, clássica. não, Pá, isso é para esquecer, não é? não tenho perfil para... E as minhas costas também não têm perfil para isso. E nos carros novos, especialmente os carros elétricos, tem uma coisa muito boa que eu costumo destacar às vezes nos vídeos, que é a questão de que um carro elétrico não precisa de aquecer de manhã. Ou seja, às vezes vou lá a minha filha à escola e vou atrasado, mas quando levo um carro de combustão, custa um bocadinho ir logo a abrir. Então vou engonhar até à escola porque não posso ir a abrir. Com um carro elétrico, ligas, Nem pensas. já vais a Estás abrir, disparado. porque estás na boa. Portanto, eu gosto um bocado dessas coisas. Tipo, entra, carrega num botão, já está a andar a fundo. No outro carro não, dá a chave, tchuca, deixa aquecer um bocadinho, mete primeira. Eu sou fã também, eu também já tive a oportunidade de, no fundo, sentir o que tu referiste, não é? Que é essa imediatez de um carro elétrico, o binário máximo logo disponível, assim tu arrancas, e depois o silêncio. E de facto é uma experiência de condução totalmente diferente, porque tu... Não sei, estás muito mais... Os sentidos estão mais apurados, acho eu. E ouves TSF um bocadinho mais baixinho. Pronto. Mas consegues ouvir mais o que se passa ao teu redor também. E vais muito mais tranquilo. Não te irritas com toda a gente. Mas o tranquilo, não sei. O tranquilo, se calhar agora, por exemplo, com o novo Zoe, com esta nova, no fundo, com esta nova, não é bem versão, geração de elétricos, não é? Não é dos que chamam Zoe, mas o que eu queria dizer era... Que acho que é o correto, atenção. Nos carros elétricos não, porque há da primeira geração, não é? Tu tinhas uma autonomia muito mais reduzida, então... Pois é, dá muito ataque de ansiedade. Exatamente. Eu sofria um bocado com isso. Será que vou lá chegar? Será que não vou? Será que agora quer dar aqui uma agazada? Epá, mas não, vou já torrar aqui 35 km de autonomia. Não posso fazer isso, não é? Mas isso acontece-me em quase todos, independentemente se tem muitos quilómetros ou não. Pois é, nós sabemos disso porque tu ias ficando sem energia no Zoe, não é? Esqueceste de o carregar. Foi muito giro, sabes porquê? Porque eu fui passar a passagem de ano e fui e voltei, longe como uma merda, e voltei e depois tipo, na boa, isto ainda tem, e vou, e coisa. Tu nunca sequer carregaste nesse carreguei, processo, nunca te preocupaste. Agora vou aqui comer uma sandocha e já agora aproveito porque ele tem realmente quilómetros como tudo. E portanto andei aqui na boa. Sim, tem muito mais quilómetros do que a anterior geração. Exatamente. E então, quando vou finalmente carregar na minha garagem, reparo que fazia falta o carregador caseiro. Só tinha aquele carregador que tem as tomadas para ligar aos postos exteriores de carregamento rápido. E portanto, o utilizador anterior do carro não tinha, acho que se esqueceu do cabo na garagem dele. Ou foi um galifão? Não, acho que tinha mesmo esquecido. E devolveu à Renault sem o cabo. E a Renault também, a pessoa não se apercebeu. Preparou o carro, não se apercebeu que faltava esse cabo, e eu lá andei aqueles dias todos a gastar a bateria. E quando chego finalmente aos 10%, e lá, olha, se calhar está na altura de pôr agora a carga, finalmente vou pôr. Não tenho. Então tive que ir em modo tartaruga quase até à Renault, buscar um cabo, voltar. E conseguiste, não tinhas pouquíssima autonomia, não é? Para aí 5 km. Mas eu também era aqui relativamente perto da Renault. E então, pronto, e depois quando meto-me finalmente à carga, na minha garagem, que é um contador fraquinho, portanto aquilo carrega a 2 km por hora, dá uma estimativa de 36 horas para carregar. Mas isso tu disseste, sabes, é um ponto muito interessante, até da utilização dos carros elétricos. Mas isso é um utilizador ocasional. Aquilo que eu percebo é que a malta compra o wallbox, ou a própria marca oferece às pessoas o wallbox, às vezes na aquisição destes carros, e acelera muito o processo. Era o que eu ia dizer. Mas mesmo assim tens algumas questões às vezes que tens que gerir. Imagina, condomínios, vais gastar a eletricidade no prédio. Não há ainda... Se não tiveres a wallbox, como é que fazes o controle dessa energia? Não dá ainda. Não dá. O utilizador de carro elétrico é um utilizador muito especial. Pronto. Quer a nível de estrutura interna, quer de próprio dinâmica de utilização. Muito. Eu também sou da opinião. Um comercial que faz muitos quilómetros na estrada e mora num prédio no 8º andar e não tem garagem, se calhar carro elétrico ainda não é para ti, percebes? Porque se estar a passar uma extensão do 8º não é provavelmente a coisa mais fácil do mundo. Sim, daí dá muita bandeira. Mas o que é curioso é isto, é que repara, o carro elétrico supostamente veio também para...
e a primeira abordagem dele foi muito para as sociedades, ou seja, uma utilização mais citadina, cotidiana, porque os estudos todos diziam que um utilizador médio não faz mais do que 50 km por dia andar de carro. Pronto, grosso modo é esta, que são no fundo o quê? São os trajetos que nós fazemos de casa para o escritório, de casa para o emprego, no fundo, e, portanto não mais do que 50 eu concordo, km. atenção. Eu também concordo. Portanto, no fundo, mas o carro sempre foi um sinónimo, o automóvel, não é? De liberdade. Liberdade. Tu poderes ir para onde te apetecer, no fundo, e não estares preocupado sim. com isso, porque chegas à bomba de gasolina e metes. Isso é o que menos me incomoda e aquilo que eu sinto que menos incomoda as pessoas hoje em dia. No carro elétrico ou no carro elétrico? No carro elétrico. A questão isso dissipou-se. Portanto, o problema da autonomia. Os relutantes, aqueles que não querem comprar carro elétrico, eu acho que só. Isso leva-me aqui ao tema da notícia que eu larguei hoje. Que já não é notícia, mas que era a questão do Zoe não pagar portagens. Sim, que não vai ser. Não podes abrir aí só para nós termos um. Claro. Nosso assistente ali, obrigado, Vasco Estrelado, por fazer esta indicação. Um vislumbrezinho aqui da notícia. O Vasco hoje não vai ter direito a protagonismo, mas no futuro vamos tratar de lhe dar um cantinho ao sol. Exatamente, só para ele ter o seu destaque. Mas eu tive agora há pouco tempo na apresentação da Renault que nos revelou aqui o novo Ecoplan, que é um plano de ataque que eles têm para, no fundo, ajudar a fazer aqui uma renovação do parque automóvel. Eles fizeram aqui um estudo e perceberam que o português, em média, tem um carro mais de 12 anos, praticamente. Pronto. E isto vem também um bocadinho, ou seja, entre outras coisas, eles têm aqui a classe 0, que é um incentivo ao uso do carro em autoestrada e, portanto, oferecem uma via verde carregada com 200 euros, que à partida dizem que chega perfeitamente para as despesas tipo Oeiras-Lisboa e Lisboa-Oeiras durante um ano. E portanto esse anúncio que tem estado a passar na televisão sobre o carro não pagar portagem não é de facto verdade. Portanto, o carro não é que não pague portagem, no fundo, a Renault é que está a financiar uma subvenção da Renault para não pagar. Está a oferecer uma via verde e para os carros terem essa deslocação incluída. Mas isto para dizer que a Renault está a tentar criar aqui incentivos para a troca de carro e no fundo renovar este parque velho, que acho que é o parque mais velho da Europa. A nível de carros. São um estudo da ACAP que já corre há muitos anos e que obviamente é atualizado todos os anos, mas sim, há muitos anos já que é de 10 para cima. Pronto, eu acho que... E eu sinto, e isso leva-me, além deste plano estar todo muito bem... desgalhado. Sim. Tem aqui só um problema, que é porque é que as pessoas têm realmente os carros 12 anos? Porque o português gosta de... Se calhar a malta mais jovem agora, os novos millennials, não sei. Mas a malta da minha idade, ou até à minha idade, tem essa sensação de posse, de comprar o carro e mantê-lo, e só quando ele está a cair de podre é que acaba... Vai trocar. E isso pode ser um problema para os carros elétricos, porque eu não sei o que é que vai acontecer a estes carros daqui a 8 anos. Porque há toda aquela questão do vício da bateria e a própria... Supostamente perde pelo menos 20% da capacidade em 5 anos, acho eu, ou entre 5 a 8 anos. Um gajo pode perder mais, que tenha um carro destes mais de 8 anos, quando for finalmente tentar vender, ninguém lhe dá nada por ele, portanto... E isso preocupa-me como... Olha, eu já vi de tudo por acaso, ainda bem que falas nisso, porque já foi há uns meses um programa da nossa televisão portuguesa que focava precisamente na utilização de carros elétricos, são um casal, e depois estas condições todas nós estávamos a referir. É um público muito específico, no fundo era um casal, tinha um apartamento, esse apartamento eles tinham uma wallbox instalada e tinham comprado os 2 elétricos em segunda mão, curioso. Certo. Portanto, aproveitaram precisamente a desvalorização do elétrico para, numa fase em que ele ainda era muito incipiente, não terem que, no fundo, vender uma casa para comprar o elétrico, e não compraram não só não apenas uma, mas 2. E, no fundo, aproveitaram essa desvalorização e no fundo, uma certa falta de capacidade de retoma ou de, no fundo, devolveres o carro depois no mercado dos usados, que era também incipiente, não é? O nosso mercado era muito incipiente nos elétricos, e para comprar esses 2 carros e aproveitar todo o outro conjunto de isenções que tu tens quando compras um carro elétrico, desde o ISV, no momento da compra, obviamente, mas depois tudo o que tem a ver com parque de estacionamento, vias verdes, por aí fora, imposto de automóvel, etc. Pronto. E
Sinceramente, eu acho que é um bom negócio, mas isto também me leva a pensar noutra coisa, que é o que é que vai acontecer. Não é o que é que vai acontecer, esse dia vai chegar. Dia vai chegar. E um bom exemplo é o que aconteceu na Dinamarca há cerca de 1 ano e meio, 2, em que a Dinamarca, que era um país que tinha uma penetração já de mais de 50% de carros elétricos, portanto 60%. Agora estou se calhar a cometer uma imprecisão, não sei se era o país, se era a capital, Oslo. Ok. Mas, no fundo, a penetração de carros elétricos era enorme. Porquê? Porque o governo tinha incentivado durante 20 anos precisamente o desenvolvimento dessa rede. Pronto. E houve um dia que disseram assim, acabou, fechou. Isso teve um impacto brutal na venda de carros elétricos no país, e sinceramente eu penso que é algo que também acontecerá connosco num dia em que eventualmente deixem de haver esses incentivos do governo. Agora, isto é tudo uma questão de implementação de tecnologia. Nós sabemos que o motor térmico, na minha opinião, penso na tua, ainda tem alguns anos de vida, muitos anos de vida, mas sem dúvida nenhuma que se de repente tivermos uma penetração do carro elétrico, o shift vai mudar e, portanto, aquilo que hoje são isenções deixam de o ser, porque o Estado vai querer continuar a fazer a mesma receita que obtém hoje com um carro de combustão. E os próprios carregamentos elétricos já estão em muitos sítios a deixar de ser gratuitos. Mas isso é importante, sinceramente, na minha opinião. Eu acho que tu precisas ter uma rede privatizada para também teres uma rede de maior qualidade, sinceramente. E acho que é nesse intuito que também se propôs a renovação do MOBIE em Portugal. Sim. Porque o MOBIE, quando foi implementado, era um conjunto de postos de carregamento, mas depois muitos deles estão inativos, estão estragados, não funcionam. Tu, como utilizador, queres ir carregar o carro, não consegues. É terrível. Se tiveres uma rede privatizada, isso também dá-te responsabilidade e, no fundo, vai permitir com que o utilizador final, que esse tem que ser beneficiado, consiga, no momento em que precisa da rede, chegar lá. Mas tu falaste aqui, nós agora já estamos a tocar noutro tema, estamos a desviar, como sempre, nas nossas conversas, da parte dos carros elétricos, e falaste neste programa da Renault. Podes ir para cima um bocadinho, se faz favor. Sim. Que me parece ser muito interessante e que leva também a outro shift que está a acontecer neste momento na indústria, que é quando os construtores de automóveis já não se limitam a produzir automóveis, mas também a criar uma rede de serviços, que é isto, no fundo, o que a Renault está a fazer. Isto é um plano de serviços. Há outras marcas que também já o fizeram, a Peugeot é uma delas, há muitas que têm, imagina, interesses de lobby na implementação de tecnologias como o hidrogénio, e isso até é engraçado, porque tu vês marcas aparentemente rivais que trabalham em estreita colaboração para depois conseguirem implementar essa tecnologia, no fundo, para teres uma infraestrutura. E agora continua, obviamente, a falar-se muito dos elétricos, e eles estão a ganhar uma representação cada vez maior, mas todos os construtores, penso eu, estão ainda alinhados que o hidrogénio seria a melhor solução, do ponto de vista até... Agora a Toyota já... Pronto. Mas sabes que esse carro da Toyota, eu quando comecei no mundo, há muitos anos, no mundo do jornalismo automóvel, foi um dos primeiros carros que eu escrevi, era o Toyota Mirai. Mirai, exatamente. E é engraçado como, passados mais de 10 anos, esse carro finalmente vai ver a luz do dia. Portanto, repara como o desenvolvimento também foi incipiente. Aqui falávamos da Renault nos elétricos, e de tirar o chapéu à Renault num aspecto. A Renault foi o primeiro fabricante a ter uma gama totalmente dedicada a carros elétricos. Os ZEs, quem se lembra ainda, que era o Fluence ZE, houve até uma Kangoo ZE, um comercial. Este Zoe já saiu depois. Estou aqui, sei que há mais, o Twizy também era assim um desses de dizer. O Twizy era um microcarro, se calhar vocês já viram assim nas grandes cidades. Exatamente, um lugar atrás do outro. Exatamente, um lugar atrás do outro. E portanto, nesse aspecto, ela travou o caminho, mas ela traçou o caminho, no fundo, que se viria a seguir. Mas isto é quase, sabes, quando nós compramos um telemóvel e diz assim, olha, nunca compras a primeira geração de um equipamento porque a segunda há de ser melhor e a terceira também. E no fundo o que eu sinto foi um bocadinho o que aconteceu a Renault. A Renault investiu, não teve propriamente, pelo menos em Portugal, mas mesmo na Europa não foram vendas por aí além, não teve aquele impacto que se julgava, e depois, passado 5, 6 anos, as outras marcas começaram a ter soluções também elétricas e elas sim a ter penetração, já com uma tecnologia um bocadinho mais desenvolvida, já com a proposta de valor reforçada. E isso é o que temos a existir agora, portanto, com as baterias já poderem proporcionar quilómetros na casa, ou uma autonomia
a rondar ali os 400 km. Sem dúvida nenhuma que isso também vai mitigar. E agora o que é interessante é perceber no futuro o que é que pode acontecer, ou seja, já ficou provado, a Tesla foi a primeira no fundo a fazer isso, que era possível tu teres um carro com 600 km de autonomia, com uma estética, isso é questionável como tudo na vida, mas relativamente apelativa, no sentido em que não era um caixote com rodas, que era muito que eram os carros. Também, não é? A própria... Sim, o estilo de vida o estilo de vida também, mas os carros elétricos eram assim muito quadradões, não é? Sempre foram assim um bocado feios, tinham que ser, olha, uma coisa à parte, isto não se pode confundir com nada. E agora se calhar começaram a perceber já se mescla um bocadinho mais, sim. Sem dúvida. Sim. E o Cybertruck, exatamente, sim. Esse então é um hino ao design. Sim, mas realmente só para concluir aqui este tema, a Renault apresenta depois aqui algumas... o exercício que fizemos aqui com eles para ir à apresentação, que foi em Óbidos, fomos de Zoé, daqui de Lisboa até Óbidos e voltámos com a mesma carga, portanto os carros não foram carregados lá. Ok. Portanto, foste regenerando a energia através da travagem. E fomos quase sempre de autoestrada, que é tipo, o pior sítio para o carro elétrico andar. E ar-condicionado? Estava ligado? Não levávamos. E ainda chegámos aqui com alguma energia. Mas pronto, aqui depois também incentivo ao abate também. Portanto, há aqui um eco-abate em que a Renault dá aqui um incentivo, chega a ser, o maior incentivo é 3.000 euros no caso de comprares um carro 100% elétrico e vai até 1.000 euros se for um carro a gasolina. E a própria Dacia vai ter também alguns incentivos de compra de carro e, portanto, carro a gasolina 800 euros de incentivo, GPL e diesel. Portanto, a Dacia não tem elétricos, menos para já, mas já tem GPLs também. E já agora diz-me uma coisa, se calhar podes esclarecer, a Renault ainda tem o sistema, o modelo de aluguer de baterias ou aquisição total? Mantém-se? Sim. Mas tu és obrigado, no fundo, tens que escolher. Se queres alugar e o carro fica mais barato na aquisição, então compras o carro um bocadinho mais caro, mas ficas tu dono da bateria com uma garantia, aqui no caso do Zoe, de 8 anos ou 160 mil km, acho eu. E no aluguer também é assim ou não? O aluguer, basicamente, sempre que acontecer alguma coisa à bateria, perder alguma performance ou alguma coisa, eles substituem-te a bateria, ponto. É bom, então, parece. Sim. As opiniões dividem-se, sabes? A mensalidade é quanto, no fundo? São 70 euros. Mais os carregamentos, mais o custo da eletricidade. Sim, se calhar não é assim um negócio tão bom. Não é um negócio da China. Não é aquela coisa... Não, mas preto olha, no branco que é tipo... É o que eu digo, nós continuamos a atropelar ideias, mas é fantástico, é por isso que estes podcasts são sempre uma coisa incrível. Certo. E era um bocadinho o tema que eu queria focar, essa parte do custo. E nós estávamos, ao início deste tema, eu estava a tentar introduzir a tal questão do elétrico ter sido pensado para uma utilização citadina e, no fundo, democrática, porque normalmente um citadino é um utilitário, um carro do segmento A, B, C já não tanto, mas também poderá se enquadrar. Mas no fundo, os carros de verdadeira utilização citadina, práticos, pequenos, para andar no meio da confusão, são destes segmentos. Mas depois, com um preço de aquisição tão caro, que ainda assim já percebi que no Zoe baixou significativamente, parece-me. Sim, o carro já custa 23 mil euros com aluguer de baterias e acho que é praticamente 28 com a compra da bateria. Ok. Não posso estar a induzir em erro. Mas era aqui onde eu queria chegar, ou seja, no fundo essa decisão também ainda não é tão fácil de tomar, não é? Porque tu tens no fundo os espectros, tens carros como o EQC que custam 80 mil euros e que no fundo são para uma, não vou dizer uma elite, mas para um público que não é o público normal todos os dias, não é? Pronto. E até com algum status associado, sem dúvida nenhuma. Evidente. E depois tens estes carros mais pequeninos, mas que ainda assim têm um custo de aquisição que é relativamente elevado. Sim. Acho eu. Sim, não é um carro propriamente dado, né? Como é óbvio, né? Porque tem ali alguma tecnologia mas claro, olha, eu para andar com alguns no dia-a-dia se calhar tinham que me pagar, não sei, mas... Pois, exatamente. Mas um EQC também não sei se é provavelmente o carro mais prático para andar na cidade, por exemplo. Não é, sem dúvida nenhuma. Não, claro que sim. Não, o que eu queria dizer era que tu, para acederes à tecnologia, ou pagas muito, estás a perceber? Ou seja, vais sempre pagar muito.
E o muito não é, olha, consegues comprar este carro para andar na cidade por Sim, 10 mil sim, euros. sim. Eu acho que só o Twizy era capaz tinha esse preço, já não me recordo muito bem. Mas também não tinha portas. Pronto, né? não tinha portas, não tinha bagageira, não tinha nada, no fundo. Tinhas que entrar ali num estilo de vida muito próprio. Mas cada vez mais as marcas estão a lançar os carros elétricos. Estavas a explicar porque há bocadinho a questão do controle das emissões, porque realmente as marcas têm agora esta obrigatoriedade e serão severamente punidas claro. se não cumprirem estas normas ou seja, a gama que venderem durante um ano, portanto todos os carros que venderem têm que ter aqui um máximo de emissões de 95 gramas, uma média de 95 gramas ainda me lembro quando o limite era um 120, não sei se era o que estava em vigor ou não, ou já era 116. Aquilo tem vindo a ser esmagado ao longo dos tempos. E o que é facto é que as marcas têm que introduzir estes carros elétricos aos carros híbridos plug-in para conseguir baixar esta média, senão vai-se acabar os carros desportivos, os AMGs, vai-se acabar essas coisas todas, que são carros que fazem muito mais do que 95 gramas de emissões. E, portanto, estes carros são muito importantes para a marca conseguir baixar essas médias. Há marcas que vão, pura e simplesmente, retirar alguns dos modelos porque não vão conseguir manter estas contas. Ainda bem que falaste nisso, porque eu vou introduzir mais um tema fraturante. Portanto, reparem, malta, nós já estamos aqui com 2 ou 3 questões que nós gostaríamos de ver a vossa opinião em breve, não é? Assim que este podcast for para o ar, que no fundo tem a ver com esta questão da eletrificação, se veio para ficar, se não veio, se vocês concordam, se não concordam, porque é que não concordam ou porque é que concordam. Sem dúvida nenhuma que sabemos que é uma tecnologia que tem muitas vantagens, também tem algumas desvantagens. Os verdadeiros petrolheads detestam isto. Sim, sim, mas eu digo esquecendo o ponto de vista romântico, não é? Vamos tentar aqui olhar mais na perspectiva dos factos, porque é que não concordam e argumentação à séria para isso, para nós também podermos, no fundo, debater, desenvolver este tema, trazer até pessoas que são mais especialistas do que nós e que podem ajudar a esclarecer. Até seria bom ter aqui, no fundo, um a favor, um contra, para ajudar a elucidar um bocadinho mais isso. Depois a outra questão, que é a questão dos serviços na indústria automóvel, e se vocês próprios estão preparados para abdicar daquilo que o Hugo disse há bocadinho, que é a questão da posse do automóvel, ou seja, vocês imaginam-se num futuro em que já não são proprietários desse automóvel e simplesmente pagam, no fundo, um aluguer, como acontece quase um serviço de leasing ou de renting, aliás, que já acontece. Destes planos da Renault contempla também isso. Pronto. É quase um leasing aqui para... Mas no fundo, como é que vocês veem isso? Por um lado é bom porque um tipo pode trocar de carro frequentemente, há muitos programas que estão incluídos, não é? Revisão, manutenção... Quase tudo, sim. Tu não tens de preocupar com nada, mesmo troca de pneus e tudo. Pode ser um bocadinho mais caro depois, ou seja, podes pagar uma prestação maior para teres acesso a isso, mas depois, grosso modo, se vocês forem analisar aquilo que gastam com manutenções, aquilo que gastam com o seguro por aí fora, essas coisas todas estão todas incluídas, pode compensar. Mas pronto, mas também ver um bocadinho do que é que vocês acham desta parte dos serviços e de programas como este e agora o terceiro que eu queria introduzir, e acho que já vou tão longo, acho que já me esqueci do que eu queria introduzir. Queres que eu ganhe aqui um bocadinho de tempo? Não, se calhar podes ganhar um bocado de tempo, porque eu esqueci mesmo do que eu queria introduzir. Vocês desculpem, mas isto é gravado em direto, sem tipo não pode voltar atrás. Queres que eu abra aqui o início para ver se te relembrar alguma coisa do que não, mas falar? Tinha a ver com este tema ou não? A ver com os carros elétricos? Já não me recordo, pá. Pronto. Portanto, fiquem só com estes 2 temas fraturantes. Certo. O terceiro há de chegar. Há de chegar um dia. Há de chegar um dia, se o Hugo deixar e se me lembrar, não é? Não, eu até posso aproveitar para introduzir o tema aqui do nosso patrocinador. Ok, então vamos fazer aqui um corte. Não é preciso não um é corte. Preciso cortar, então estou a falar aqui do meu patrocinador para agradecer à Prozis estar a patrocinar aqui o nosso podcast também. Obrigado, Prozis. Entre outros patrocinadores, e assim ganhar tempo a ver se tu te lembras do que é que ias dizer. Não, porque agora foquei-me demasiado nesse agradecimento do patrocinador e continuo com uma branca. Se calhar vamos ter que passar aqui para outro tema. Passamos para o tema. Porque eu não faço a mínima ideia qual era já a questão fraturante que eu queria introduzir. Mas era grande, era mesmo assim, era uma coisa que me estava aqui a doer no âmago e eu queria partilhar com Mas eu sinto que isso ainda vai voltar mais dia. Se calhar ou então, vai. Quem sabe ainda hoje, não é? Se calhar vai. Se calhar podemos falar aqui das porcas de segurança impressas em 3D. Sabes que eu gostei muito desta notícia porque... Eu também. Mas tu percebeste a ideia da notícia? Eu percebi a ideia da notícia, só que eu acho que isto traz um problema que tu não explicaste aí nessa notícia. Então? Que é, tu crias uma porca, a porca é especial, a porca, para quem não leu esta notícia, vai já ao site dia 28 de janeiro de 2020. Para quem só está a ouvir o podcast e não está a ver, nós estamos a falar de porcas de segurança dos carros. Impressas em 3D. Esta que é a parte também que é novidade. E que o formato, ou aqui o padrão da porca, tanto
que a torna porca de segurança e não uma porca normal do aperto da roda, esse formato é feito em função de um áudio. Portanto, isto é uma interpretação de uma gravação de de voz, uma gravação de voz que depois gera este padrão que depois é único para cada porca. E, portanto, para os ladrões de rodas de carros, que à partida, tendo assim um pack de vários adaptadores de porcas de segurança, conseguem, mesmo assim, às vezes, ainda roubar rodas, aqui o problema fica um bocadinho mais complicado. Alguma vez ficaste sem rodas agora? Já ficaste? Já. A minha mulher ficou sem as 4 rodas do carro. Foi Mas tinha gente BBS? Não, era uma gente normalíssima, uma gente 16, normal. Mas não tinha porcas de segurança. Ok. Não, se fosse gente BBS justificava. Foi uma coisa caríssima, uma coisa exclusiva, mas não, vulgar jante e estava a 100 tijolos de manhã. Mas foi uma notícia que achei engraçada pela... Não, eu acho que isto é super engraçado, mas tem Sim. uma questão... Engraçado também pela forma como é feito, por ser em tecnologia 3D, porque os construtores também estão a recorrer-se muito completamente disto. Mas tu vias aqui um problema, não era? Não, eu vi um problema porque nesta tua notícia fala-se também, no fundo tu tens uma porca de segurança que tem esta, no fundo, o facto de tentar dizer porca de uma maneira assim... És porca. Estava a saber bem. A gente... Espero que as nossas ouvintes, que são centenas com certeza, não levem a mal. Não, atenção. Falar de porcas de segurança. Exatamente, sempre. porcas de segurança. E a segurança aqui também é muito específica. Ora A bem. segurança das rodas de um automóvel. Exatamente. Pronto, é só isto. Segurança contra o furto. Mas o problema é o seguinte, porque tu querias isto porque mesmo às vezes com porcas de segurança normais, tu consegues ter no fundo um mecanismo que te ajuda a retirar essas mesmas porcas. Exatamente. E aqui não, aqui constrói-se uma alavanca própria para esse efeito. E se perderes essa nunca mais. Exatamente. Ou seja, a minha questão é precisamente essa. Imagina que tu perdes essa alavanca, não é bem alavanca, qual é o nome que tu lhe deste? Não é alavanca. Não sei, mas é um adaptadorzinho que vai encaixar. Chave especial. É o adaptador. Pronto. Adaptador ou chave especial. Chave Exatamente, especial. é chave especial. Sim. Que estupidez, é uma chave. Não Sim. é alavanca nenhuma, esqueçam Sim. tudo. A alavanca é o que que fica agarrado a essa chave para dar. Exatamente. Pronto. E, portanto, se tu perdes a chave, tu estás tramado, Yeah. não é? Depois como é que vais lá tirar... Será que na fábrica eles sabem também que o teu clipe de voz é associado a ti e conseguem-te reproduzir outra novamente? Não. Vão ficar com um arquivo imenso. Exatamente. Olha, agora tu disseste uma coisa incrível, que é, será que Também a impressão 3D vai fazer todas as porcas exatamente iguais com o mesmo timbre de voz? Será que se puderes... Imagina uma outra gravação, o teu timbre está ligeiramente diferente e que ele já sai ao contrário. Pois não, acho que E depois, se calhar, deviam ter falado connosco antes de fazer terem esta ideia. Mas eu sinto que eles devem ter tido lá alguns engenheiros responsáveis para fazer com que esta ideia seja bem executada. Não achas que nós chegávamos lá e fazíamos assim um brilharete só com esta discussão? Não estou a ver a gente a chegar lá e dizer, olha, só se usarmos outro clipe de voz e sai outra coisa diferente, e a mesa parava toda a olhar para nós tipo, epá, como é que estes gajos lembram mas era disso? incrível, pouco não é? provável que isso acontecesse. Pá, eu adorava ter um momento desses, para Pronto, um dia vir a viver um momento desses no Sim. podcast do Cara Online TV. Fica já aqui Sim, a dica. a dica. Olha, vou puxar aqui para trás. Epá, para aí, não Até ao pus, início, que eu já vi ali uma coisa que eu gostei. Eu sei. Epá, eu temos sei. que voltar ali. Queres já... voltar aqui a esta? Exatamente. Queres voltar aqui a Fórmula esta? 1 Drive to Survive. Drive to Survive, temporada 2, está prevista para 28 de Fevereiro. Portanto, malta, para tudo no dia 28 de Fevereiro, já sabem. Para quem não sabe o que é o Drive to Survive, é uma série que a Netflix fez a época passada sobre a anterior época de Fórmula 1, em que no fundo dá aqui um ar de novela às peripécias que acontecem no círculo da Fórmula 1 e que no fundo chamou para a Fórmula 1 muita gente que estava desinteressada pela mesma. Muita gente, inclusive os primos do Francisco Melo, acho que são os primos. Lembras-te que ele contou essa história para aí 2 vezes? Mas acho que foi 2 vezes, Francisco, que ainda abraça. Não, mas é verdade, que vivia no Canadá e que também não via a Fórmula 1. E depois chegou a ir ver uma corrida exatamente, tudo. e depois foi ver a corrida, viu o Drive to Survive. Portanto, vejam como o Drive to Survive teve este poder de levar uma pessoa que não percebia nada de Fórmula 1 logo a ver um grande prémio. Criou aquele bichinho dentro dela. E portanto, se vocês gostam de novelas mexicanas sobre automóveis, vão adorar esta, porque se a época anterior foi interessante, eu acho que esta ainda vai ser melhor, não é? Só aquelas quesilhas que nós... Não, até porque no primeiro Drive to Survive não entrou nem a Ferrari nem a Mercedes, e ao que parece neste segundo acho que já vai entrar pelo menos num episódio. Pelo menos num episódio. Eu sei que a Mercedes acho que aceitou num episódio. Ok. Pronto, isso vai ser bom. Portanto, a partir de 28 de Fevereiro vai começar. Depois não sei se ele vai ter alguma regularidade ou se sai logo tudo rajado ou como é que é. Se for como o anterior, saiu tudo rajado. Foi os 10 episódios. Logo tudo. Aliás, eu lembro que vi aquilo para aí em, sei lá,
estava no ar há meia hora e tu pumba. Não, mas também não, mas pá, aí 2, 3 dias despachei Eu só aquilo. descobri aquilo passado há algum tempo, não sabia que aquilo No existia. máximo, mas e fiquei, sinceramente fiquei mesmo... Porque achei que era uma abordagem completamente aborrecida sobre o tema, estás a ver? Nem dei muita importância àquilo. Quando eu comecei a ver a novela... O título é demasiado... Sim, é pouco Drive to grandioso, Survive. não é? Não é só isso, acho que é um bocadinho enganador, parece Sim. uma coisa altamente perigosíssima, ou seja, é perigoso, não Mas quero é estar realmente aqui... Drive to Survive, porque aquilo Mas mostrava ninguém está ali a aqueles- sobreviver uns com os outros, não é? Eles Mas era a tentaram criar sobreviver no mundo da Fórmula 1, ou seja, eram os contratos que terminavam Ok, e epá, portanto era isto é survive. tão inteligente, pá, Claro. repara como ele chegou logo lá, pá. Sim. Eu não via coisa assim, Era eu aquele achei mesmo que era survive de te manteres na Fórmula 1 com os contratos e com a pressão dos pilotos que estavam de fora que queriam entrar e que Pronto. tu tinhas que dar o teu melhor em cada corrida. Era essa pressão. E já que falas nisso, digo-te que, e fazendo também um bocadinho de publicidade, há uma série muito gira sobre a Fórmula 2, Sim. sobre os putos da Fórmula Nunca 2. vi, estás a ver? Epá, tens que Estava a ver. falhar isso. Tens que meu. ver porque Também é da mesmo Netflix. muito boa. Não é na Netflix. Por isso é que Mas eu eu não depois vi. digo-te onde é que é, mas não é na Tá bem. Netflix. Mas tens que ver porque é muito giro também. Fala Ok. sobre isso, sobre essa gestão emocional e portanto... Como é que eles vêm pequeninos com aquele já não é sonho. tão pequeninos porque eles estão no GP2, não são Sim. pequeninos. Na Fórmula 2, assim que é, Mas na eu já- GP2. Na F2. Se eles agora com 18 anos já chegam à Fórmula 1, na GP2 agora estão com 15 anos. Não. Sim, pá, e na GP3 é para aí 16 anos, 15... Estás a ver? São os sim, garotos. Talvez 15 a 16 anos. São os garotos. São os garotos. Mas pronto, a Fórmula 1 Tá para Drive to chegar. Survive vai 28, chegar 28 de fevereiro. 28. Sabes o que é que vai chegar também, André? Não sei. Gostaste Mas aqui quero desta saber. transição? É o Toyota GR Yaris. Pá, isso deve ser uma máquina. Que eu estou com muita vontade de ver Isso este deve ser bichinho. mesmo uma Não, agora máquina. estás a exagerar, eu sei. Mas Não estou nada, pá. mas- 200, repara, mas 240 cavalos, é? não, quase 250 ou 260 Pronto, cavalos. 250 cavalos, Peraí, tração eu às não 4 sei se- rodas. eu O que é que tu queres mais? Um carro com um pedigree de Mundial de Rallys? Pá, é que isto já não se usa há muitos anos, que era a questão de homologar carros para WRC e fazer versões espigadas, Espigadas à série. né? Porque hoje em dia pega-se num carro normal, estás a Epá, eu ver? adoro esse carro. Estas coisas já não se faziam. Eu até pus aqui o vídeo do Isso é outro que GT eu gosto fora imenso. Lembra-me tanto do Car Shine. por causa disso, exatamente. Porque a última a notícia que eu tinha é 272 cavalos. Agora, o problema é isto: são os 3 cilindros. Epá, E é aí que eu estou tens muito. algumas reticências, não é? Tenho aquele tradicional dos 3 cilindros, por muitos cavalos Olha, que tenham. eu não sabia, isso para mim é novidade. Eu não Yeah. sabia que era um motor de 3 É um cilindros. 1600 com 3 cilindros, com 200 e tal cavalos, pronto, uma caixa manual de 6 velocidades e a tal sistema de tração integral às 4. E Não achas giro a Toyota ter feito isto com uma caixa manual de 6 velocidades? Que é cada vez menos comum pois é. em pequenos esportivos. Aliás, Sim, nós olhamos para completamente. o Clio RS, o Clio RS é a caixa automática. mas o Megane, O Megane já tem as duas tem vertentes. duas Aham, vertentes, é verdade. aham. Mas este carro, Yaris, é mais na faixa do Clio, não é? Sim, totalmente. O Megane seria um é. Corolla GR, porque agora já não há Auris, não é? Portanto, seria um Corolla GR, que se calhar há de chegar. Uma coisa engraçada Era tão bom que chegasse, não era? Era ótimo, pá, era mesmo espetacular. E o que é mesmo espetacular é a forma como a Toyota criou esta divisão GR do Gazoo Racing, não é? Uhum. E no fundo tem aplicado, tem a exemplo do que outros construtores já faziam, Porque a criado Toyota- versões mais... Porque a Toyota pode. Não, mas a Toyota era porquê? muito cinzentona. Mas não é Estava isso. muito cinzentona. Mas agora pode-se dar ao luxo de fazer estas coisas porque tem toda a sua gama híbrida com ótimas emissões e permite-se fazer estas brincadeiras que os outros não podem. Pá, não tinha chegado lá. Porque sinceramente eu achava que a Toyota precisava disto. A Toyota nunca foi aqui entre nós uma... Não há nada contra a Toyota, atenção. Não te deixava maluco. Não me deixava maluco. Há algumas marcas, acho que é como tudo, não te deixam propriamente maluco. Nunca vibraste com elas, porque também nunca ninguém na família se calhar teve... Portanto, e é verdade, nunca ninguém na minha família não teve um Toyota, curioso. Muito menos desportivo, né? Tipo um Muito Celica menos deste desportivo. GT Mas eu fora, quando era miúdo adorava este carro. Um Supra. Eu em 92, 93 adorava este carro. O Supra também, mas o Supra era menos contemporâneo para mim, porque este carro é um carro que está muito associado ao Mundial de Rallys. Exatamente. E o outro está associado ao Fast and E eu adorava Furious. estas jantes da época, que não sei se é uma jantes Speedline, uma coisa assim. Acho que são umas OZ.
São OZ estas, também havia OZ assim com este formato, é Acho que verdade, sim. também havia. Acho que sim. E este tipo de gente está muito associado lindo. também Porque a esta- carros rally daquela era, anos Completamente. 90. Ford Escort Cosworth RS, O Lancia Delta Integral. o Lancia depois Delta até Integral tinha também. uns passadores. Mas o Lancia Delta não eram bem estas. Tinha ali mais um Eram mais arzinho. raiadas, sim. E tinha mais um ar. Tinha um acrescento que era uma coisa para segurar ar para os discos. Pá, esse Que carro também, alargava ali a aquela jante. decoração Martini é uma Sim, coisa. sim, Mas sim. pronto, já estamos aqui a desviar estamos a das desviar um jantes e bocadinho, da Lancia e da Sim. Martini. Mas só Pronto. para dizer, não é muito comum, Uhum. efetivamente, esta proposta de valor da Toyota no Yaris. Aham. Principalmente a caixa manual de 6 velocidades. É algo Sim. que me deixou surpreendido. Temos aqui várias imagens do carro. O interior tem, por acaso, tem muito bom aspecto. Sim, tem umas baquezinhas, tem mesmo o exterior com a dupla esteticamente saída o de carro escape tá está engraçado. agressivo. Sim, ali a parte traseira que tem aquela Eu acho que aquela anca muito pronunciada. Sim, eu acho que este restyling fez bem Estava a ao precisar, Yaris. não Estava a estava? precisar. Estava a ficar velhinho o Yaris. Estava a precisar. E aquele estilo ali na anca vai buscar um bocadinho também ao Supra e por aí fora, não é? Uhum. Também assim... Supra esse, por acaso, que ainda bem que falas nisso, que eu não tenho aqui notícia, mas vai sair, foi anunciado finalmente, uma nova motorização do Supra. 2 litros, 2 litros. mas com 200 cavalos, não é? 250 Ou 200 e qualquer coisinha, sim. Portanto, vai ficar muito mais barato. Vai ficar ali um carro já de 50 mil euros. Sabes o que é que eu acho que isto quer dizer também? O fim daquele carro que a Toyota fazia com a Subaru, sabes? Sim, pois, é que agora vai para aquele intervalo. Eles vão estar ali a competir muito Sim, no mesmo eu segmento. sinto que a não é? marca se calhar vai acabar com o GT86 GT86 e vai na ficar Subaru BZR, BRZ, acho, ou BRZ, uma coisa assim do BRZ. género. Pronto. e portanto pode, como vai entrar ali para uma faixa de preço muito equiparada ao GT86, pode ser que aconteça que desapareça o GT86. Depois tem outra coisa também, que é essa plataforma desse carro, curiosamente... Qual? Do GT86? Era Subaru. Sim. Tenho quase certeza Sim, disto. sim, E sim. portanto, se calhar a Toyota também agora quer ter um produto mais Agora quer ter main in-house, não é? Tudo deles. Sendo que é tudo BMW. Exatamente. Portanto, no fundo, não ajuda nada, que era o que eu ia acrescentar já de seguida, porque a plataforma do tudo Supra BMW. é do Z4, não é? Sim. Portanto, é tudo BMW. Portanto, esqueçam Os motores tudo também, a aquilo que é plataforma. estupidez que eu acabei de dizer. Não sei para onde é que estava a Não dizer, faz mas eu sentido cortei nenhum, e tinha salvei a tempo. Não, salvaste-me a tempo, mas Porque eu estava a ir para um precipício ia eu- já isto afogar-me de nele, cabeça, ia já sim, afogar-me e eu nele. salvei tinha disto, pronto. Mas foi aqui a nossa parte referente aqui à Toyota. Temos mais novidades. Aí temos. Epá, este site está cheio de novidades. Malta, Não temos muitas. vocês têm que vir aqui. Olha- não, mas não temos muitas agora, mas quando o podcast for para o ar, vamos ter muitas mais. Sim, seguramente. 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 Mas temos aqui, lá está, a conversa dos elétricos. A Mazda lançou também o primeiro 100% elétrico deles, que se chama MX-30. Aqui eu realmente fico um bocadinho preocupado com o nome, porque MX está associado Um carro icónico da marca, não é? Um ícone da marca. Vários, porque havia o MX-3, Sim, também havia o MX-6, havia carros desses. Sim, o MX, ou melhor, o X está associado a carros um bocadinho emblemáticos, depois também há o RX-8. Sim, mas a sigla MX significa Mazda Experimental, portanto... Isto homem sabe, pá. Sim. Olha, por acaso tenho uma prendazinha boa para ti. No próximo podcast tão bom. vou trazer. Vou trazer sem dúvida nenhuma. Que até já me esquecia que tu tinhas um MX-5. Tenho um MX-5, um NC. Mas aqui a Mazda, não sei se por achar que isto também pode ser uma experiência, deu-lhe o nome de MX, mas é o primeiro 100% elétrico, mas que tem uma coisa que eu adoro, que é portas suicidas. Olha, epá, isso é muito giro. Não é? Epá, não sei se isto abona muito na rigidez estrutural dos carros, porque realmente se as pessoas deixaram de usar, por algum motivo seria... as marcas deixaram de usar. Sim, há ali uma questão que é o pilar B, não é? Exato. Deixa de haver ali um pilar B. Mas que isto fica giríssimo, fica. O RX-8 tinha isto, pá, eu adorava muito o carro por causa disto. E, sabes, portanto, que eu também sou proprietário de um bólide que tem uma porta suicida. Pois portanto, tens. mas só uma. Mas só uma que é... só uma. Pá, carros assimétricos eu adoro. É uma coisa engraçada, já Não não é? se faz. Também havia aquele Hyundai que tinha 3 portas, que era Um Veloster. Veloster, exatamente. Precisamente. Um carro relativamente mal amado, também não teve Sim, assim porque muito... acho que até o carro era girinho e tudo, era sim, diferente. Tinha um ar assim com o pezinho. E havia uma versão N disso, uma versão mais pigada. Uma espécie de N, na altura sim, acho que não havia. na altura não havia bem N, mas é. havia uma versão. Mas olha, estás a ver, versão N
N na Hyundai, agora GR na Toyota, depois as outras siglas que nós já sabíamos. Está-se a recuperar esta coisa do GTI, este espírito GTI, o espírito GTI, exatamente. Está outra vez está na a moda. voltar. Pronto. E pronto, aqui a Mazda realmente preocupa-me que anuncia uma autonomia de 200 km para este carro. Menos do que aquilo que seria esperado, não é? Chega numa altura em que toda a concorrência tem melhores ofertas a nível de autonomia, né? Porque muito giro que o carro seja com as portas suicidas, o design do carro também é muito queridinho, o preço está aqui a rondar os 35 mil euros, está muito na ordem dos outros todos, e depois tem só 200 km de autonomia. Este carro no fundo terá o quê? O tamanho de um CX-30, de um atual Eu acredito que sim. 30? Eu acredito que sim, ele não tem ar de ser muito grande, sim. Portanto, preocupa-me isso. Por um lado fico contente que a Mazda introduz este carro, porque significa que está aqui a ter algum cuidado também ambiental e que pode dar asa depois a carros mais desportivos. Portanto, a balança equilibra-se, né? Uhum. Por outro lado, receio que possa correr mal a nível das vendas por ter aqui pouquinha autonomia. Vamos fazer chegar estas preocupações do Hugo Marques à Mazda. A Mazda está atento. Que certamente irá ter isso em consideração no desenvolvimento de outras versões do MX-30. Repara que aquilo foi apenas uma notícia, portanto pode não ser eventualmente... Pode não ser nada disto. Mas a notícia veio da Mazda, portanto à partida... Veio da Mazda, já está em pré-reserva, sim, já não há um volta a dar. Pois, já está. E sabes que também não tens aqui no site, mas é curioso ver. Coisa que eu não tenho aqui este ano também, a Kia também vai ter também vai ter uma gama de elétricos, portanto no fundo só prova que a tendência é mesmo esta, isto veio para ficar. Mais uma vez, comentem, ajudem-nos aqui a compreender um bocadinho este fenómeno, como é que veem isto, se estão com problema, se quem tem neste momento carros, que ainda é muita gente obviamente, com motor de combustão, se estão preocupados ou não, ou se é com agrado que vão ver este shift para uma lógica diferente daquela que estamos habituados. Muito bem. A Peugeot lançou também o novo 2008. Eu acho que esse carro vai ser um sucesso. Achas? Acho. Estás a prever grandes coisas para ele? Estou a prever porque eu acho que, sabes, aqui pegando na Peugeot e pegando, ou introduzindo o tema do Carlos Tavares. O Carlos Tavares, no fundo, é o nosso português com um posicionamento mais forte na indústria automóvel neste momento. É o diretor-geral da PSA Peugeot Citroën, que adquiriu entretanto a Opel e que agora fez uma fusão com a Fiat Chrysler, portanto um construtor enorme. E não há muito tempo a Peugeot passou por uma fase muito complicada, a recessão, que foi precisamente aí quando o Carlos tomou, no fundo, as rédeas à coisa, qual cavalo, embora isto seja um leão. Sabes uma coisa curiosa, já que estamos a falar nisto, a Peugeot tem um leão, mas depois o design parece um tigre de dentes de sabre. Nunca pensaste nisso? Não pensei nisso. Aqueles dentinhos ali afiados. Está um bocadinho armado. Está um bocadinho ali um tigresse. Está. Pronto. Era só isto que eu queria... Eu acho até que referi isso no meu vídeo do 208. Acho que falei disso. Foi? Acho que usei com isso. Eles falam disso. Eles fizeram referência. Mas eles assumem. Pois, também tenho a ideia que sim. O Vasco está lá mais uma vez com insights, muito atento ao que está coisas aqui a passar. Sim. E que está a despachar ali as nossas caixinhas de amendoins a pródios. Como se não fosse nada com ele. Repara, um homem que, enfim, o que dizer? Os nossos snacks já lá foram. Felizmente que a Joana porta-se bem. A Joana está-se a Também temos uma Joana, é verdade. Mas temos aqui uns crunchy anis que são tipo amendoins salgados, mas doces. Isto que eles sabem a mel. Incrível, não podemos abrir já só para experimentar. Eu peço desculpa por este barulho terrível que eu quero experimentar. Eu quero experimentar antes que no fundo o Vasco possa atacar este pacote. Faz aquele crunch aqui do microfone. Pode ser. Agora é uma coisa muito ASMR. Isto é mesmo bom. Usa-se muito agora na internet estes vídeos da ASMR em que as pessoas comem coisas para o microfone. Olha, se calhar é melhor esticar aqui um bocadinho. Não é mas continuando. Delicioso. Não, muito bom por acaso. Mas continuando aqui. Não, mas Carlos Tavares, não, eu gostava. Tu estavas a continuar. Só para acabar continuar isto. Agora só para acabar isto. Tudo. Okay. Que é, o Carlos pegou pegou na Peugeot numa altura muito difícil, no grupo PSA Peugeot Citroën numa altura difícil, e conseguiu, através de cortes, obviamente, que foram necessários fazer a nível laboral, mas sobretudo a otimização de processos na fábrica e depois no design, revolucionar completamente a marca. É uma marca que hoje já dá lucro, tem uma rentabilidade enorme em cada modelo que vende
E sem dúvida nenhuma, isso só prova que o design faz toda a É diferença. fundamental. E eu acho que este carro, sinceramente, não tem obviamente as proporções tão bem conseguidas como o 3008, porque acho que aí é mais agradável, não é? Que é um modelo acima, mas este 2008 é um salto enorme em relação ao anterior, na minha opinião. Sim, E esteticamente é muito apelativo, acho que é muito Sim. apelativo, claramente é um 208 maior. E pegando nisso, eu reparei no preço. Portanto, para mim é sintomático esta questão do design e destas pequenas alterações que tu consegues fazer em tornar uma marca mais apelativa, não tão cinzentona, porque tu já estás a vender esta versão de entrada, que é aquela que ninguém vai comprar, Pois. porque aquela que mais nós gostamos despida, mesmo né? é o GT Claro, Line e por aí evidente. fora, não é? Por 21.500 euros. Já é muito carro por pouco dinheiro. E não é? exatamente. Não, e não é só isso. Já Não muita quantidade. o que não é normal, acho eu, no fundo isto continua a ser um carro do segmento B. Sim, Portanto, é um crossover de segmento B. É um crossover B. E já vá. tem ali um preço. A Peugeot há uns anos não venderia um carro por este valor, Sim, na minha opinião. Sim. Não, e com este interior muito giro, eu acho que funciona muito bem. Estou a ouvir, não? Vai. Está à vontade. O próprio 208 já estreou agora este novo design interior que funciona muito bem. Eu só continuo a ter algumas reticências ali com o iCockpit, que é aquele volante mais pequenino e que basicamente obriga-nos a vislumbrar o quadrante por cima do volante e não por dentro do volante. Eu gosto do volante, mas estou de acordo contigo. Eu não gosto muito do posicionamento ali do velocímetro. Obriga-te a ter o volante muito baixinho, muito no colo, para conseguires ver as informações que estão no quadrante. Mas é a minha opinião, atenção. A minha também, sim, mas há pessoas que gostam e há pessoas que também, realmente como eu, não se sentem totalmente encaixadas. Tu ainda logo. tens nestes carros aquele head-up display ou não? Estou um bocadinho desenquadrado. Sim. Eu achava que era, no fundo, uma questão de novidade e depois tinha-se perdido um bocadinho a Não, projeção. No fundo, o head-up muito, display, a projeção exatamente, da projetam velocidade ali. Sim, de às outras vezes, informações. às vezes até a própria informação da navegação, se fores com a navegação ativa, dá-te ali as indicações, esquerda, direita e não sei o quê, no para-brisas. Pronto, é projetado no para-brisas. Mas pronto, realmente temos aqui depois o vídeo que eu fiz na altura do novo 208, mas que realmente já está disponível o novo 2008 já está para venda em Portugal. Quando é que o vais Sim. ensaiar? Já sabes? Espero que em breve, mas realmente ainda não fiz esse ensaio, nem tão pouco a gravação dele, de maneiras que à data não vos sei dizer quando é que eu vou conseguir trazer o 208, mas aguardem, porque vai ser bom, de certeza, não é? Com certeza que será. Pronto. Eu acho que não tenho mais notícias de relevo. Olha, acho que me lembrei daquele tema que me tinha esquecido. Diz lá então. E acho que tinha que ver precisamente com estes processos de manufatura. Certo. Que era a impressão 3D. E sendo que a impressão 3D, eu recordo-me há uns anos, em 2017, ter lido também que a divisão de caminhões da Mercedes-Benz Trucks, já estava a utilizar também impressoras 3D no desenvolvimento de compósitos. Ok. E no fundo, o que é que eu queria, qual era a questão que eu queria levantar? Aqui a questão fraturante. É no fundo, que é mais uma forma de, no fundo, os construtores terem uma maior rentabilidade nos seus produtos, porque, de certo modo, a peça vai ser mais barata em produção 3D do que se for feita pelos meios tradicionais. Só que, sinceramente, o mundo ideal é este novo tipo de processos refletir-se de uma forma positiva no preço final e tu consegues comprar um carro muito bom a um preço mais acessível, porque o custo de produção dele, mais teoricamente, é mais baixo. Mas, como óbvio, nenhuma empresa vai fazer isto, porque, no fundo, o que te interessa é precisamente tu teres uma rentabilidade maior. E aquilo que eu queria levantar é como é que a malta está a ver esta utilização de, no fundo, estes novos processos com materiais compósitos, com tecnologias 3D, com impressoras 3D. Vocês até já fizeram coisas em casa e conseguem, no fundo, aferir que é mesmo bom. Já compras uma impressora 3D super acessível. Eu nunca comprei, não sei. Mas, no fundo, perceber até que ponto é que aquilo é fidedigno e depois a resistência do próprio material. Não é? É isso que eu queria pôr aqui em porque depois pode ter implicações ao nível da segurança. Quer dizer, as marcas não andam a brincar com isto. Sabes que é que se usa agora muito com as impressoras 3D? Para reconstruir
pequenas peças, às vezes de plásticos interiores, de carros clássicos que já não Pois, existem no pois. mercado. Que faz muito sentido, não é? E a malta está a conseguir, às vezes, com uma peça original, conseguir fazer o scanning, Molde, o não é? scanning daquilo. Não é um molde, porque não é um molde. Não, o molde virtual. Faz o o molde, molde, faz o molde scanning virtual, daquilo. sim, sim. Scanning. Faz o Não é o scanning. molde, é o scanning. E faz um scanning daquilo para o virtual, para conseguir ter as proporções exatas daquilo, e que depois estão a fazer as peças que são réplicas, mas que tu não consegues perceber a diferença. E estás a conseguir às vezes ser pequenos coisinhos dos cinzeiros, ventiladores que já se partiram todos no mundo, não há mais nenhum, Não é e exatamente. tu consegues assim, a fazer. E há muita empresa ou muito particular que depois já começa a criar um negócio à pala disso. Não achas que isso vai originar mais réplicas? Claro. E no fundo o próprio valor do clássico, depois com o passar do tempo, vai acabar por se perder, porque é muito mais fácil tu no fundo construires uma réplica com este tipo de soluções. Mas o que é que tu vais fazer? É impossível, não é? Porque há determinados carros hoje em dia. A vantagem dos carros clássicos, com alguns deles, é que determinado GTI, dou-te o exemplo do 205 GTI que eu tenho. O 205 GTI consegue ir buscar muitas pecinhas aos outros 205 não GTIs. Ok. Estás a ver? Agora, há carros que são muito específicos e, portanto, não tens carros dadores Sim, de peças. se calhar nem sequer tiveste produção suficiente e depois já são Então, muito antigos. Já... Portanto, desaparecendo esse carro, não tens outros carros dadores, peças micropecinhas que às vezes no motor ou o que seja. E com isto podes salvar um bocadinho esses carros com esta produção em 3D, vá. Porque caso contrário o carro vai ficar... Então no fundo vês como eu vejo como uma bons tecnologia olhos. positiva. Agora vai ter que calhar a ti saber distinguir o que é uma réplica e o que é uma peça original, né? Claro. Porque eu acho que por muita qualidade que a peça em 3D tenha, eu acho que se percebe ainda às vezes o verdadeiro entendido, aquele expert que sabe que este tom de cor não é o exatamente original, igual. ou não foi envelhecido no tabuleiro do carro durante 25 anos e portanto nunca podia ter esta textura, porque pronto, há gajos que sabem essa porcaria toda, quer dizer, e é incrível. Agora uma peça nova a brilhar com a textura toda reluzente, o gajo percebe logo, esta peça é nova, isto é uma réplica, é impossível. Percebes? Ok, pronto, era este o tema. Não sei bem, agora sendo franco, não sei se era bem este o terceiro tema que eu tinha imaginado, estás na dúvida? mas serviu-me bem. Salvou aqui a situação, não é? Eventualmente eu irei ouvir este podcast novamente e perceber e portanto no fundo chatear-vos no próximo episódio com isso. Nós iremos tentar ter este podcast semanal, portanto vai haver aqui um compromisso, André. Então vamos já estabelecer, vamos firmar aqui um compromisso aqui com os nossos copos do patrocinador. Sim. Chase da Passion e vou tentar, na medida que me for possível, estar sempre aqui convosco todas as semanas. Sempre que o André não tiver, estarei eu pelo menos. Assim farei. Valha-nos isso. Mas tentarei nunca estar sozinho, porque eu gosto muito de conversar com a malta lá em casa, mas gosto muito mais de ter aqui alguém para conversar. Outra vertente que a gente vai tentar introduzir aqui nestes podcasts é fazer isto em live. Pá, isso é a melhor coisa que tu podias dizer. Porque aqui podemos ter os nossos seguidores a bombar aqui num live chat e a gente a responder para ele. Pá, isso é muito bom. E vamos tornar isto mais dinâmico ainda. Nesta fase, como estamos aqui baby steps, estamos a ir ao pouquinho. Também estamos a testar Estamos agora. a testar. Hoje foi o primeiro podcast. À partida correu bem, acho eu. Só uma referência, que é, não falamos aqui desta particularidade de eu ter uns auscultadores da McLaren. Portanto, reparem como o Hugo Marques é meu amigo. Ele não se esqueceu da minha grande apetência pela McLaren nos podcasts da Fórmula 1 e mandou produzir. Exatamente, personalizados aqui. Francisco, fica já avisado, não vais usar este. Não vai ter um... Porque o Francisco também gosta da McLaren, vai ter que usar outro. Sim. É assim a vida, temos pena. Temos mais variantes destes microfones que depois introduziremos atempadamente. Sim. Mas pronto, tu estás com a tua Ferrari. Estou com a minha Ferrari, muito bem representado. Do que sei, há um do Car Online. Há um do Car Online e há um da Mercedes. Pronto, são as marcas com mais representação na Fórmula 1 atualmente, tirando o Car Online, que não tem representação na Fórmula 1. Mas que terá um dia, nem que seja no virtual. Nem que seja com uma... Aliás, tu tens uma equipa de esportes, já falaste disso há mal. Não tenho uma equipa de esportes. Não tens uma equipa de esportes? Eu juro, eu achava que tu tinhas uma equipa de esportes. Não, mas o Rafael Lobato, que é a entidade mais conhecida dessa equipa, que é o piloto com mais palmarés físico e virtual... quando faz agora pequenas corridas de 12 horas e de 24 horas, acho que eles só fizeram de 12 horas,
a gente faz sempre um vídeo com ele até para ajudar a promover a equipa e eles depois metem a decoração do cara online lá no carro. Ok. E esta última corrida ganhámos, na primeira correu-nos mal porque um pedal do travão mesmo físico do simulador partiu-se ou desligou-se ou não sei, e eles ficaram sem travões e esmerdalharam o carro. Mas tu no fundo tu só tiveste de dar o logo ou fizeste um mod? Como é que Não, isso eles funcionou? trataram de tudo. trataram Trataram de tudo. Eles são os mestres daquilo tudo. Eu nem sequer percebo. A única coisa que eu fiz é Mas é dar- uma grande responsabilidade seres o team manager dessa equipa, não é? completamente. E gerir ali pilotos. Não, e vejo como aquele carro depois como o ali a Rafael. ganhar com um orgulho como se fosse meu. E só porque tem lá o meu logo Não, temos que combinar aqui uma sessão em que vamos só analisar a corrida. Olha, fica já aqui o compromisso. Não sei se vocês acham graça a isso. Virem mas- cá eles três. Não só virem cá, mas nós fazermos aqui o comentário. Sim. Imagina, da corrida live. Estás a E pá, perceber? mas queres fazer isso durante 12 horas? Ah, não, espera, 12 horas não, pá, por amor de Deus. Então vá, fazemos só a última hora. Pode ser assim, se estiverem bem colocados, senão não vale a pena. Não, Ninguém mas quer a ver corrida isso. já aconteceu e eles ganharam a última. Não, mas a edição. próxima- queres fazer da próxima? A próxima fazemos Tá bem. 12 horas, não, pá, 12 Sim. horas é muito. Tá E bem. convidamos o Francisco, também vem cá dar aqui um. Sim, e ele Parte aguenta isto aqui O a Francisco bombar. aguenta Sim, isto aqui. sim, O sim. Francisco aguenta 12 horas na boa. Yeah, Na boa. yeah. Muito bem. Então pronto, vamos despedir-nos por hoje. Vamos dizer para já sabem que podem seguir e ouvir este podcast no Spotify e no iTunes. Disse bem assim? Disseste bem. Ok. E quem nos vir aqui no YouTube, porque havia muita gente que dizia, pá, eu gosto muito das vossas conversas da Fórmula 1, mas eu gostava é de os poder ouvir no carro e não sei o quê, ou no telemóvel com o Spotify, porque às vezes não posso estar a olhar para a vossa cara ou estar com o Sim, YouTube que é, ligado. que é o que menos interessa, Sim, na verdade. pronto, aqui às vezes dá jeito para conseguir ver Aqui determinadas sim, coisas aqui que a gente sim. quer falar, mas Não, diga a nossa cara, ver a nossa cara. sim, de isso às vezes todo até é negativo. Sim, é logo pôr Sim. ali um X à frente do computador, ou do tablet, do iPhone, Sim. ou do telefone. Mas do- assim as pessoas já podem acompanhar e fazemos companhia no carro, em casa, de todo lado. Mas olha, gostei Isto muito. é familiar. Não. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a nós uma por termos honra, aqui. uma honra estar Obrigado aqui a no nós. primeiro episódio do podcast do Car Online TV na nova casa, uma casa que está aqui muito bem. Gostaste? Sentiste bem apetrechada. aqui? Senti muito bem. Ok, Sinto-me cozy, sabes? Sinto-me, isso é importante. Isso é Não é importante. preciso uma mantinha, nada. Estamos em pleno inverno, está tudo bem. Está muito frio lá temperatura fora, não é? Yeah. Controlada, é ótimo. Yeah. E repara, contar aqui com os snacks, a melhor coisa que tu podias fazer era isto. É só para garantir que tu sempre, vens todas as semanas. Sempre que o Vasco Estrelado não esteja, Claro. no fundo, Não, a gente tem que, a ser o fiel temos é que arranjar um depositário. snack só para só, ele. para, só para que o para ele Vasco. estar O Vasco é tipo o entretido. monstro das bolachas, Exatamente. sabes? Nem- Waffles de chocolate. Yeah, temos waffle. Pá. Ok, esse. Isto vai ser só para a engorda, malta. Vocês Belgas. ainda dizem, Temos belgas. ainda dizem, epá, é sem desprimor. Ah, mas isto já não é da Prozis. Logo vi. Temos cocoetes de Zero, epá, Cacauetes. zero Choco Candy. Sim, É já. são tipo uns Vou já levar M&Ms. este assim no bolso, ninguém Yeah, repara. são tipo assim uns M&Mzinhos. Qual é o código de desconto? É o Caroline TV 10, obrigado pelo reparo, Vasco, mas realmente, epá, e depois eles têm esta coisa, que é o meu maior vício atualmente, que é estes waffles com chocolate, que eu comi isto quando estava na faculdade, daquelas máquinas de venda de comida. Sei perfeitamente. Aquele já todo ressequido, que sabes? Com, Epá, sim, já está ali há 3 dias na máquina. mas eu gostava daquilo, aquilo sabia-me bem, e era a máxima quantidade de comida que eu conseguia comprar por €1, Ok. ou por 90 cêntimos. Sim, já sim, não lembro. era muito barato. Porque tu às vezes por €1 compras só assim um mini coisinho, ou um salame, e aquilo era... Tu eras aquele que ia sempre pela quantidade. Epá, não é? eu estava com Portanto, fome, pá, eu queria comer pelo esquece mínimo lá- dinheiro possível. Exatamente, esquece lá a qualidade. O valor Vamos é pela quantidade. Se proteico, isto- sim. Exatamente, se isto tem 10 bolachas é o que eu quero esta do que que eu vou- aquele que só e- tem um. Pronto. Precisamente. E isto faz-me lembrar isto, só que isso é saudável. É comida orgânica, feita com produtos orgânicos e pá, é o meu maior vício agora é comer estas porcarias, pá. Boa. Mas ao mesmo tempo não me faz mal porque aparentemente é super saudável. Não sei. Vamos comprovar já de seguida. Sim, eu vou-te deixar um para tu levares para ir agora até casa. Isto é o giveaway do o meu Vasco. giveaway é para ti. Pronto. Para- Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, Podemos está dizer tudo. adeus às Vamos pessoas. dizer adeus. Pronto, um grande abraço a todos vós. Obrigado por terem estado despedindo com a gente. Obrigado, malta. Vemos no próximo podcast e um grande abraço. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.